seja bem-vindo. Estamos na terceira e última parte do nosso tutorial de como fazer uma prova, uma avaliação no ambiente Moodle. No primeiro vídeo, você aprendeu a criar o banco de questões. No segundo, você aprendeu como configurar a prova. E agora você vai ver como é a aplicação da prova e como você coleta os resultados da sua avaliação. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Classroom Support. E conosco. Chegamos agora ao terceiro e último vídeo do nosso tutorial. Agora você vai aplicar a prova e vai coletar os resultados. Nós assumimos nesse tutorial que as questões têm correção automática. Se você criou questões de correção manual, você tem uma etapa a mais ao final, que é justamente corrigir as questões antes do fechamento das notas para os seus alunos. Você não consegue fazer no nosso teste aquilo que eu vou mostrar agora. Então nós estamos numa disciplina real e nós fizemos um exercício aqui na pós-graduação sobre o Código de Boas Práticas da FAPESP. Então, eu vou entrar aqui. Essa é uma prova que já foi encerrada. Então, um exercício que já foi encerrado. Veja, como eu falei para você, eu dei 2 tentativas para os alunos. Não me interessa fazer uma prova para saber se o sujeito decorou o código de boas práticas. O meu objetivo é que ele saiba o código. Então, se ele tivesse que fazer mais vezes, nem teria problema. Agora aparece aqui o seguinte: a prova já foi feita. Então aparecem aqui que 28 alunos tentaram fazer a prova. Se você entrar aqui, no instante que a prova é aberta, você consegue entrar. Você não deve entrar mais no preview, você entra nas tentativas. E você tem isto aqui em tempo real. Você diz o tamanho da sua página. Eu aqui tenho 56 alunos, mas eu não tenho tudo isso na turma, então tem tempo, tem espaço à vontade. E o que vai sendo montado à medida que cada um entra é uma tabela na ordem de entrada. Você pode inclusive alterar essa ordem com os dados do aluno: e-mail, o status, se ele está fazendo a prova, se ele já terminou, quando ele começou, inclusive com o horário, quando ele completou, o tempo que ele levou para fazer a prova e a nota dele. Então você tem isso em real time. Enquanto o pessoal está fazendo a prova, você vê que está em branco a nota. Quando ele entrega a prova, você tem aqui já a nota dele. Você tem imediatamente calculado para aqueles que já entregaram a nota da turma. Então aqui são 28 alunos. Quando os 28 entregaram, a média do exercício foi 9,7. Mas essa nota foi variando à medida que as entregas foram acontecendo. E você tem aqui um histograma. Essa turma da pós-graduação foi muito bem nesse exercício, então as notas deles ficaram concentradas aqui no extremo. Mas você tem em real time o histograma para ver como é que o pessoal está indo. E aí você pode, por exemplo, vamos pegar aqui um caso, o primeiro aqui da lista, ele teve 9,8. Se você clica aqui, você tem tudo que ele fez. Se você acha que isso é pouco, você tem aqui todo o histórico dele. A hora que ele entrou, a hora que ele marcou a resposta e a hora que ele finalizou esta resposta. Então ele não tinha marcado, estava salvando a resposta, marcou uma resposta correta. Isso para todas as questões. Então você tem um histórico bastante bom. Você consegue inclusive perceber quanto tempo ele demorou naquela questão. Isso para todos os alunos, para todas as questões. É evidente que estou rodando a tela só para você ver que normalmente você não vai ficar olhando isso aluno por aluno, questão por questão. Mas você tem esse recurso se achar necessário fazer algum exame em relação a isso. Então isso aqui acontece em real time. A única questão aqui essa página é estática. Então, quando ela foi gerada, ela não se altera. Se você está com um tablet ou um computador ou mesmo seu celular acompanhando a prova, você a cada tanto tempo vem aqui e pede para que a página seja recarregada. Então aí você vê as novas entradas, as novas
notas atribuídas, você vê a evolução do histograma. Terminada a prova, você tem alguns recursos interessantes. Então você volta lá na sua prova, vemos que aqui é um exercício, entra aqui e você tem o relatório de notas, aquele que a gente estava acompanhando em tempo real. Você também tem, voltei a tela, você tem aqui as respostas dos alunos. Então, você tem para cada aluno e para cada questão as respostas. É evidente que aqui trata-se de teste, mas poderia ser as respostas discursivas também. Você tem as estatísticas da prova. Então, temos aqui a data de abertura e tal. Esse exercício ficou aberto por 6 horas praticamente. Você tem o número de alunos que fez na primeira tentativa e tudo mais. A média de nota da primeira tentativa, a média de todas as tentativas e assim por diante. Você tem uma série de valores estatísticos em cima dessa prova. E você tem uma análise por questão para saber como é que ela é, índice de facilidade, desvio padrão, índice de discriminação e por aí afora. É muito completo e eu devo dizer que eu nunca consegui usar tudo isso aqui. Então você tem essas mesmas informações aí na forma de um gráfico por questão. E se você, depois que fez tudo isso, teve algum problema com uma questão, você pode tanto fazer a atribuição de nota manual, quanto voltar aqui e pedir para refazer as notas, refazer o cálculo das notas. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu fiz uma questão e por uma distração qualquer, havia uma ambiguidade no texto e os alunos acabaram dando respostas que equivaliam à interpretação deles da questão e eventualmente eu deveria ter considerado uma alternativa que não foi considerada. Então foi muito tranquilo. Aconteceu isso sem nenhum drama. A gente volta, edita a questão, diz que aquela alternativa que eu havia inicialmente considerado errada, ela está certa ou vice-versa, quer dizer, você corrige a questão e pede para que seja refeito o cálculo de todas as provas. Isso é instantâneo e você tem o resultado pronto. Resumo geral. Vamos ver como é que foi o nosso processo. Nós entramos na disciplina, nós vamos aqui na configuração, nós entramos no banco de questões, nós criamos as categorias para organizar o nosso trabalho, nós criamos questões em cada categoria, ou manualmente, ou através da importação de um arquivo. Depois, nós fomos à página principal, habilitamos a edição, viemos aqui no lugar que nos interessava, adicionamos um novo questionário ou novo quiz, se você tiver na versão em inglês. Neste quiz, nós colocamos as instruções, nós colocamos os períodos de abertura e fechamento e todas as informações da prova. Depois, nós voltamos aqui e entramos na prova. Naquele instante, nós tínhamos aqui que não havia questões. Nós criamos as questões e salvamos a prova. Nós criamos a partir do banco de dados, não entendido. Salvamos a prova. Voltamos. Na data e horário combinados, o aluno entra aqui. Ele vai ter um botãozinho aqui. Às vezes difícil de enxergar porque ele é um link, não um botão. Ele entra aqui, foi solicitada a senha, fez a prova, teve o retorno. Enquanto isso acontecia, nós tínhamos o retorno em tempo real do que estava acontecendo.
E ao final, prova terminada, nós temos então todos os dados da prova. Nós podemos voltar aqui numa prova que foi, exercício que foi terminado, e nós vemos então que este relatório nos deu as informações dos alunos, o histograma das notas, e se nós estamos na página da prova, nós temos a condição de solicitar as notas, as respostas, as estatísticas, fazer uma atribuição de nota manual se houver uma necessidade qualquer. Finalizamos assim o nosso tutorial sobre como fazer e aplicar uma avaliação que seja uma prova ou um exercício no ambiente Moodle. Espero que tenha sido suficiente para você conseguir fazer boas avaliações e se adaptar a esses tempos de epidemia que andam por aí. Também espero que, passada a epidemia, você possa usar esta como uma ferramenta de suporte ao seu curso. A Unicamp e a Faculdade de Tecnologia, o Laboratório de Matemática Concreta da FT, fizeram essa produção com o intuito de ser uma pequena, mas dentro do possível significativa contribuição para todos os professores que tenham a possibilidade de usar o ambiente Moodle. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, e você está no Café Forte Classroom Support. Divulgue esse trabalho, compartilhe essa informação com aquelas pessoas que possam fazer uso da plataforma Moodle, faça a sua inscrição no canal e dê o seu like. Além desse canal, nós temos o Café Forte Academic Channel, voltado para a programação orientada a objeto, programação de computadores. Divulgue esse trabalho também para aqueles que se interessam. Muito obrigado, até a próxima.